Já alguma vez se olhou ao espelho e sentiu que a pessoa que vê reflete uma força que já não sente? Já tentou levantar um saco de compras que antes parecia leve? Ou brincar com os netos no chão e sentir que os seus músculos já não respondem da mesma maneira? Disseram-lhe a vida toda para comer sardinhas, que eram o segredo para ossos e músculos de ferro. E não estão errados, a sardinha é fantástica. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento, muitas vezes esquecido no fundo do frigorífico, um alimento humilde e barato, que pode ser a verdadeira chave para travar e até reverter a perda de músculo depois dos 60 anos? Essa perda de força, essa fragilidade que se vai instalando sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É uma realidade dolorosa que nos rouba a independência e a alegria de viver. Mas não tem de ser assim. Neste vídeo, vamos desvendar não só que alimento é este, mas também outros hábitos simples e deliciosos para reconstruir a sua força, recuperar a sua vitalidade e sentir-se mais jovem e capaz do que nunca. Fique comigo até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar não é sobre um alimento, mas sobre um pequeno ajuste na sua rotina que pode mudar completamente a forma como o seu corpo constrói músculo. Então, vamos diretos ao que interessa. O alimento secreto de que estou a falar não é nada exótico nem caro. Na verdade, é muito provável que já o tenha em casa. Estou a falar do nosso modesto queijo fresco, ou do seu primo, o requeijão. Sim, leu bem. Esse queijo branco, suave, que tantas vezes comemos com um fio de azeite ou uma pitada de sal. Mas por que razão é ele tão poderoso, talvez até mais do que as famosas sardinhas na luta contra a sarcopenia? A resposta está num tipo específico de proteína que ele contém em abundância: a caseína. Imagine a proteína como os tijolos para construir a parede dos seus músculos. Existem dois tipos principais de tijolos que obtemos da nossa alimentação: a proteína whey, que se encontra em coisas como o iogurte, e a proteína caseína. A whey é como um tijolo de absorção rápida. É ótima para depois de uma caminhada ou de algum exercício, porque chega rapidamente aos músculos para começar a reparação. A caseína, por outro lado, é um tijolo de libertação lenta. É digerida muito mais devagar, libertando os seus componentes, os aminoácidos, de forma gradual e constante na corrente sanguínea. Pense nisto como um sistema de rega gota a gota para os seus músculos. Em vez de uma grande enchente de nutrientes que o corpo tem de usar rapidamente, a caseína fornece um fluxo contínuo de alimento durante várias horas. E por que é que isto é tão crucial, especialmente depois dos 60? Porque uma das maiores batalhas contra a perda de músculo acontece enquanto dormimos. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado de jejum. Se não tiver uma fonte de energia e de tijolos de libertação lenta, pode começar a roubar dos seus próprios músculos para se manter a funcionar. É um processo silencioso que, noite após noite, ano após ano, contribui para a sarcopenia. Ao comer uma porção de queijo fresco ou requeijão antes de se deitar, está a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para proteger os seus músculos durante a noite. Está a fornecer esse fluxo constante de aminoácidos que impede o corpo de entrar em modo de autossabotagem muscular. É como deixar um guarda a vigiar a sua massa muscular enquanto descansa. Além disso, o queijo fresco é rico num aminoácido específico chamado leucina, que é como o interruptor principal para a construção muscular. A leucina dá o sinal ao corpo para começar o processo de síntese proteica, ou seja, para pegar nos tijolos e começar a construir a parede. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo de construção pode não ser ativado de forma eficiente. E como podemos incorporar este superalimento na nossa rotina de forma deliciosa? Não precisa de ser aborrecido. Uma das melhores formas é como um pequeno lanche ao fim da noite, cerca de 1 hora antes de ir para a cama. Uma pequena taça, talvez umas 4 ou 5 colheres de sopa, é suficiente. Pode comê-lo simples ou torná-lo mais interessante. Para uma versão salgada, experimente com um fio de azeite virgem extra, uma pitada de orégãos e um pouco de pimenta preta. Fica delicioso e faz lembrar os sabores do Mediterrâneo.
Se preferir algo mais doce, junte-lhe uma colher de chá de mel e algumas nozes partidas. As nozes adicionam gorduras saudáveis e uma textura crocante maravilhosa. Outra opção é juntar fruta. Meia banana às rodelas ou um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, não só dão sabor, como também adicionam vitaminas e antioxidantes. Não se limite a comê-lo à noite. O queijo fresco é também um excelente pequeno almoço. Barrado numa fatia de pão de sementes ou de centeio, com umas rodelas de tomate por cima, dá-lhe um começo de dia cheio de proteína que o vai manter saciado e com energia durante toda a manhã. Lembre-se, a consistência é a chave. Não adianta comer uma vez e esperar um milagre. Tente fazer disto um hábito, um pequeno ritual diário de cuidado com os seus músculos. É um gesto simples, econômico e incrivelmente eficaz. Claro que não podemos construir uma casa forte e resistente com apenas um tipo de material, por muito bom que ele seja. O queijo fresco é a nossa fundação de libertação lenta, mas para uma estrutura muscular verdadeiramente robusta, precisamos de outros elementos igualmente importantes. E o nosso próximo aliado é outro clássico da cozinha portuguesa: o ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente visto como um vilão por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente veio mostrar que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O ovo é, na verdade, uma das fontes de proteína mais perfeitas e completas da natureza. Completa significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir e que precisa para construir e reparar tecidos, incluindo os músculos. Além disso, a proteína do ovo é altamente biodisponível, o que quer dizer que o nosso corpo consegue absorvê-la e utilizá-la de forma muito eficiente. 1 ou 2 ovos por dia podem ser uma adição fantástica à sua dieta. Pense na sua versatilidade. Um ovo cozido é o lanche perfeito para levar consigo, fácil de preparar e de comer. Ovos mexidos ao pequeno almoço, talvez com um pouco de espinafres, dão-lhe energia sustentada para amanhã. E uma omelete com legumes ao almoço ou ao jantar. É uma refeição completa, nutritiva e rápida. Para além da proteína, o ovo é rico em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a função nervosa que controla os nossos músculos. Manter essa comunicação entre cérebro e músculo afinada é essencial para a coordenação, o equilíbrio e a força. A seguir, vamos falar de algo que muitas vezes é relegado para segundo plano quando se pensa em proteína: as leguminosas. O nosso feijão, o grão de bico, as lentilhas. Estes são os heróis humildes da nossa alimentação tradicional. São uma fonte incrível de proteína vegetal, mas trazem um bônus que a proteína animal não tem: fibra. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo pode tornar-se mais lento. A fibra é absolutamente essencial para manter tudo a funcionar bem, prevenir a obstipação e alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes que comemos, incluindo a proteína. Portanto, ao comer leguminosas, está a fazer um favor duplo ao seu corpo. Fornece os tijolos para os músculos e garante que a fábrica que processa esses tijolos está a funcionar em ótimas condições. Como incluí-las? Não podia ser mais fácil e mais português. Adicione um punhado de feijão frade à sua salada de atum. Faça uma sopa de lentilhas rica e reconfortante para os dias mais frios. A nossa tradicional salada de grão de bico com bacalhau desfiado e salsa é um prato perfeito, cheio de proteína e sabor. Uma boa feijoada feita com carnes magras é um prato de força. O objetivo é tentar incluir leguminosas na sua alimentação algumas vezes por semana. Por último, nesta parte, temos de falar de algo que muitas pessoas com mais de 60 anos começam a evitar por medo de engordar: os hidratos de carbono. Existe uma ideia errada de que para ser saudável é preciso cortar no pão, na batata e no arroz. Mas para construir músculo, isso é um erro tremendo. Pense nisto desta forma: a proteína são os tijolos,
Mas os hidratos de carbono são a energia dos trabalhadores que vão assentar esses tijolos. Sem energia suficiente, os trabalhadores não conseguem fazer o seu trabalho de forma eficiente. O seu corpo precisa de combustível para realizar as atividades do dia a dia e para ter a energia necessária para o processo de reparação e construção muscular. Se não lhe der esse combustível através dos hidratos de carbono, adivinhe onde ele o vai buscar? Exatamente, aos seus preciosos músculos. A chave não é eliminar os hidratos de carbono, mas sim escolher os de qualidade. Em vez de pão branco e bolos, opte por batata doce, aveia, quinoa, arroz integral e pão de mistura ou de centeio de boa qualidade. Estes alimentos libertam a sua energia de forma mais lenta e gradual, evitando os picos de açúcar no sangue e fornecendo um fluxo de energia constante. Combine-os com a sua proteína. Por exemplo, de manhã, junte uma colher de sopa de flocos de aveia à sua taça de queijo fresco. Ao almoço, acompanhe o seu peixe grelhado ou frango com uma porção de batata doce assada. Este equilíbrio é fundamental. Dar ao corpo os tijolos, proteína, e a energia, hidratos de carbono de qualidade, é a fórmula vencedora para manter os músculos fortes e o corpo cheio de vitalidade. Agora, antes de fecharmos, quero partilhar consigo aquele conselho final que prometi no início. E este conselho tem o poder de multiplicar o efeito de tudo o que falamos até agora. Não se trata apenas do que come, mas de quando e como o seu corpo utiliza o que come. A grande revelação é esta: a proteína precisa de um propósito. Pode comer todo o queijo fresco, ovos e feijão do mundo, mas se os seus músculos não receberem um sinal para usar essa proteína, ela não será utilizada da forma mais eficaz para construir força. E que sinal é esse? O movimento. Não estou a falar de ir para um ginásio, levantar pesos pesados ou correr uma maratona. Estou a falar de movimentos simples e funcionais do dia a dia. Atividades como tratar do seu jardim, fazer uma caminhada a passo um pouco mais rápido, subir escadas em vez de usar o elevador, ou até mesmo algo tão simples como levantar-se de uma cadeira várias vezes seguidas sem usar o apoio das mãos. Cada vez que faz um pequeno esforço, está a enviar uma mensagem aos seus músculos. Está a dizer-lhes: preciso de vocês, têm de ser fortes. Este estímulo cria pequenas microfissuras nas fibras musculares, o que é perfeitamente normal e saudável. É o sinal de que os músculos foram desafiados, e é aqui que a magia acontece. Depois deste estímulo, os seus músculos ficam como uma esponja, prontos a absorver os nutrientes para se repararem e, no processo, ficarem um pouco mais fortes do que antes. O truque é dar-lhes a proteína nesse momento crucial, na chamada janela de oportunidade, que pode durar algumas horas após o exercício. Portanto, a estratégia mais inteligente é combinar o movimento com a ingestão de proteína. Por exemplo, depois da sua caminhada matinal, em vez de esperar muito tempo, coma o seu pequeno almoço rico em proteína, como os ovos mexidos ou a taça de queijo fresco. Depois de uma tarde a cuidar das suas plantas na varanda, faça um lanche com um ovo cozido. Este simples ato de sincronizar a sua nutrição com a sua atividade física transforma completamente a forma como o seu corpo utiliza os alimentos. Está a dar aos músculos os tijolos exatamente quando os trabalhadores estão no local, prontos para construir. Vamos então recordar o caminho que percorremos. Não se trata de abandonar as nossas queridas sardinhas, mas sim de enriquecer a nossa dieta com outras ferramentas igualmente poderosas. Vimos como o queijo fresco ou o requeijão, com a sua proteína de libertação lenta, são os guardiões perfeitos dos nossos músculos durante a noite. Redescobrimos o poder do ovo, uma fonte de proteína completa e versátil. Abraçamos as nossas leguminosas, que nos dão proteína e a fibra essencial para um sistema digestivo saudável. E aprendemos a não ter medo dos hidratos de carbono de qualidade, o combustível indispensável para todo este processo. Lembre-se, combater a sarcopenia não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de pequenos hábitos consistentes. Cada escolha conta, cada caminhada, cada garfada de grão de bico, cada taça de queijo fresco à noite. São pequenos depósitos que faz na sua conta bancária de força e independência.
Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma coisa. Talvez esta semana decida experimentar o queijo fresco como lanche noturno. Veja como se sente. Na próxima semana, tente adicionar ovos cozidos ao seu lanche. Pequenos passos levam a grandes mudanças. Agora, eu adoraria ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte do seu dia a dia? Tem alguma receita especial com requeijão ou uma forma saborosa de cozinhar leguminosas que queira partilhar com a nossa comunidade? Por favor, deixe a sua experiência nos comentários abaixo. Ler as vossas partilhas enriquece a todos nós. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver com mais saúde e vitalidade. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por me ter feito companhia. Lembre-se sempre, a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cuide bem de si e viva cada dia com toda a energia que merece. Até breve.